Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto vai ser o que não é a disciplina positiva. Você sabe o que não é a disciplina positiva? Então, se você não sabe e quer saber, assiste até o final e vem comigo. Bom, já tem alguns vídeos que eu venho aqui trazendo a minha história. Primeiro falei sobre rede de apoio, depois eu trouxe a minha história, depois eu trouxe as percepções que a disciplina positiva mudaram na minha vida. E hoje eu quero trazer o que não é disciplina positiva. Por quê? Porque isso também fez parte do meu processo e do meu caminho. Entender o que não era disciplina positiva. Porque quando eu comecei a estudar, comecei a ver também vários tabus. Eu comecei a entender, a observar o que as pessoas achavam sobre isso. E geralmente não eram coisas positivas e eu não entendia por quê. Então, hoje eu quero trazer para vocês o que eu comecei a perceber e eu comecei a analisar que as pessoas achavam que era disciplina positiva, mas na verdade não é. E por que eu quero continuar trazendo essa sequência de vídeos relacionados à minha trajetória e às minhas descobertas em relação à disciplina positiva? Eu estudo o desenvolvimento infantil, a disciplina positiva, tem 8 anos e aplico também. Então, ao decorrer desse processo, eu já li e entendi várias coisas, eu já me desconstruí de várias coisas, eu já usei várias ferramentas e vi quais funcionava e qual não funcionava, eu já lidei com profissionais da área, então eu fui peneirando e fui entendendo várias coisas dentro desse meio do desenvolvimento infantil e da disciplina positiva. Então a minha trajetória serve como base para vocês também colocarem em prática na vida de vocês, para vocês conseguirem entender e perceber que tudo são processos, que tem um início, tem um meio. E, na verdade, esse processo não tem fim, porque é o seu autodesenvolvimento e o desenvolvimento do seu filho. Então, ter essa base, saber que você não está sozinha, porque quando você começa a disciplinar de uma outra forma, quando você começa a entrar nesse mundo, você pode se sentir bastante sozinha, porque é uma forma alternativa do que a maioria busca de disciplinar. Então, às vezes, os seus conflitos, os seus problemas e as suas questões, as outras pessoas que te cercam não vão te entender, e muito pelo contrário, costumam te criticar. Então aqui eu quero que vocês entendam que eu também passei por esse processo, e por isso que eu venho compartilhar essa parte com vocês. Durante o meu processo de desconstrução, de estudo, de aplicar a disciplina positiva, eu ouvi diversas crenças, diversos tabus, diversas frases que davam vontade de bater a cabeça na parede. Só que eu sou uma pessoa que eu não consigo responder na lata. E hoje no vídeo eu trouxe, além do que não é disciplina positiva, o que eu costumava ouvir e o porquê que não tem sentido. Então o vídeo de hoje é exatamente o que não é disciplina positiva, para vocês entenderem que o tabu que a sociedade traz e o que vão te criticar muitas vezes não tem sentido e serve só para você ficar mais inseguro. Então vamos falar sobre o que não é a disciplina positiva. A disciplina positiva não é uma fórmula mágica. Você já ouviu aquela velha clássica do a gente tentou, não funcionou, seu jeito não funciona. Ou então, se não apanhar em casa, vai apanhar na rua quando crescer. Gente, disciplina positiva não significa que ela é simplesmente estalar os dedos e vai sempre funcionar. A disciplina positiva, ela vai ser uma abordagem, ela não é um método, ela é uma abordagem que você vai olhar para as necessidades da criança, que é o que reflete seu comportamento. Então, se a criança tem uma necessidade ou está passando por uma etapa de desenvolvimento específica, ela vai ter um comportamento. Isso faz parte do processo de desenvolvimento da criança. Então, o que acontece? Dependendo da necessidade da criança, você vai abordar aquela necessidade de uma forma e usar ferramentas diferentes. Então, não adianta eu te dar uma fórmula mágica de como seu filho vai parar de fazer xixi na cama ou de como seu filho vai parar de fazer birra, porque depende. Então você precisa olhar para a necessidade daquela criança, para o que aquela criança está desenvolvendo que está gerando aquele comportamento. Eu não posso simplesmente achar que eu vou te dar um passo a passo e uma vez que você vai usar aquilo ali, simplesmente vai funcionar. Então a disciplina positiva não é mágica, é um olhar atento para as necessidades da criança e sua etapa de desenvolvimento. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que uma criança de 3 anos está mordendo seus amigos na escola. Agora a gente vai para a situação 1. Essa criança ela não desenvolveu muito bem a fala, ela não consegue se expressar por palavras. Então, quando ela quer falar algo, quer dar limite a outra criança e não consegue se expressar, a forma que ela arruma de fazer isso é mordendo. Situação 2. Outra criança. Ela ainda não aprendeu a lidar com a frustração, o que é natural da idade. E quando ela está brincando com outro amigo e o outro amigo vai pegar o brinquedo da mão dela ou deixa ela frustrada, aquela criança morde. É o mesmo comportamento? Sim, as duas crianças estão mordendo.
As duas crianças vão ter a mesma abordagem em como lidar com essa mordida e esse acontecimento? Não. Por quê? A necessidade por trás desse comportamento, que é a mordida, são diferentes. Na situação 1, onde a criança não desenvolveu a fala e está mordendo por causa disso, a forma que a gente vai abordar é ajudando essa criança a falar. Então vai encaminhar para fono, vai fazer exercícios para poder essa criança elaborar melhor a fala, vai buscar ver se essa criança está vendo muita televisão e muita tela e não está conseguindo ter contato, diálogo com outras pessoas. Então essas são exemplos de ferramentas que poderiam ser usadas na situação 1. Agora vamos para a situação 2. Aquela criança está mordendo porque ela se sente frustrada e ela ainda não sabe lidar com esse sentimento. A forma que ela extravasa o sentimento é mordendo. Como eu vou elaborar com essa criança uma outra forma de agir com o seu comportamento? Eu vou ajudar aquela criança a lidar com a frustração. Então eu vou ensinar aquela criança a respirar, eu vou ensinar aquela criança a ter o controle inibitório do seu comportamento com atividades lúdicas. A forma que eu vou abordar isso é diferente. Agora vamos parar para pensar. Se eu chego com a mesma ferramenta no exemplo 1 e no exemplo 2, vai ser eficaz? Não vai, porque a origem do comportamento é por motivos diferentes. Então não existe uma fórmula mágica dentro da disciplina positiva. Vocês precisam olhar para as necessidades da criança. Outra frase e outra situação que eu já ouvi muito é: você não é amiguinho do seu filho não, hein? Você tem que mostrar quem manda, hein? Essas foram clássicas frases que eu escutei de pessoas que não sabiam o que eu estava fazendo e simplesmente tinham um olhar de julgamento em cima de mim e da forma que eu acolhi o meu filho. Disciplina positiva significa ser amiguinho do seu filho? Definitivamente não. A criança ela precisa de um adulto de referência, aonde vai ser o adulto que vai guiar essa criança, que vai impor limites, que vai conseguir orientá-la quando ela deve ter atitudes diferentes, que vai dar suporte ao seu desenvolvimento, vai acolher aquela criança. Ser amigo é diferente de ser um adulto de referência. Por quê? Quando você é amigo da criança, você vai sair do seu papel de adulto e vai se colocar em um papel de criança, ou você vai querer tirar aquela criança e colocar aquela criança num papel de adulto. E quando ou você ou a criança sai do seu papel de origem, nenhum dos dois funciona. Então você não vai querer fazer a criança ser adulta cobrando dela maturidade que ela não tem, cobrando dela ações que é normal de criança. Então isso é você querer tirar aquela criança do papel dela. Assim como você não vai fazer a criança de amiguinho contando os seus problemas da sua vida pessoal para o seu filho, esperando que ela tenha uma super compreensão e empatia pelos seus problemas de adulto, jogando nela a frustração de você adulto não conseguir lidar com o comportamento dela. Então não tire vocês dois do papel. Significa que você precisa ter respeito e dignidade pelaquela criança como se ela fosse um adulto. É meio bizarro a gente ter que fazer essa comparação de como se fosse, mas é porque a nossa sociedade e a gente, de uma maneira já automática, muitas vezes a gente olha essa criança como se fosse mini adultos. Então a gente precisa entender que você aplicar uma disciplina positiva e respeitosa não significa você ser amiguinho do seu filho. Você ainda precisa ser um adulto de referência, você ainda precisa colocar limites, mas você ainda assim pode fazer isso de forma respeitosa, que a criança tenha dignidade e que você respeite aquele indivíduo, seus desejos e suas vontades, que é totalmente diferente de você ser amiguinho do seu filho. Não é a mesma coisa. Outro que eu já cansei de escutar é: você precisa dar limite para essa criança. Essa criança faz o que quer, manda em você. Ou seja, achar que a disciplina positiva é sinônimo de permissividade. Gente, não tem nada a ver permissividade com uma disciplina com respeito. As pessoas confundem por quê? As pessoas acham que acolher o sentimento, dar voz ao querer da criança, uma comunicação não violenta, um acolhimento de um choro ou de um medo, isso significa você ser permissivo. Ou seja, você acolher a criança e você ser respeitoso com a criança, as pessoas associam a isso a não dar limites. E são coisas diferentes. Dentro da disciplina positiva, a gente não apoia o não dar limites. Muito pelo contrário. Dar limites é um sinônimo de amor. Nós apoiamos dar limites com amor. São coisas totalmente diferentes. A criança, como eu falei anteriormente, ela precisa de um adulto de referência. Ela precisa de um adulto que vai guiar as suas situações, que ela vai poder olhar e se sentir segura, que vai ser a sua referência ali enquanto guia. O que não significa que você vai permitir que ela faça tudo,
que ela simplesmente não tenha limites. Você vai dizer não quando necessário, você vai deixar a criança se frustrar quando for necessário. Só que você tem como fazer isso com amorosidade, você tem como fazer isso com respeito, que é diferente da permissividade, que é você não colocar o limite com aquela criança, é você não deixar ela sentir as coisas, é você não corrigir o seu comportamento quando necessário, e isso é algo que a disciplina positiva não prega. Ela prega que você oriente aquela criança de uma forma que seja acolhedora e respeitosa, o que é totalmente diferente de não colocar limites ou não guiar aquela criança por um caminho que seja benéfico, então mais saudável do que o comportamento que ela está tendo ou da forma que ela está agindo com o sentimento que ela está tendo. Outro mito que vamos desconstruir aqui é que a disciplina positiva não deixa as crianças sentir os seus sentimentos. Ah, deixa chorar, não é nada não. Ou então, deixa chorar, faz bem, abre o pulmão. Já escutei diversas vezes essa clássica. Ou então, teve uma vez que eu tava passeando com meu filho, ele tava tendo uma crise de birra, eu abaixei, ele tava se mexendo e acabou batendo no meu rosto. Quando eu olhei assim em volta, as pessoas olhando com um olhar de tipo, você não vai fazer nada, que absurdo. Então essa foi uma das clássicas também que eu tive o desprazer de ter que lidar. E aí vamos lá. Disciplina positiva significa que você vai blindar o seu filho de sentir qualquer sentimento, entre aspas, que não existe sentimento ruim, mas vamos denominar aqui, sentimentos ruins. Significa que você não vai deixar ele ficar triste, significa que você não vai deixar ele se frustrar, significa que você não vai deixar ele ficar com raiva. Definitivamente não é isso. A disciplina positiva, ela vai prezar que você auxilie, que você dê suporte para essa criança aprender a lidar com esses sentimentos. Você não precisa fazer o seu filho ficar frustrado de propósito para ele aprender a lidar com isso. Você não precisa fazer o seu filho sentir medo de propósito para ele aprender a lidar com isso. Ou então tristeza, ou raiva, ou qualquer tipo de sentimento que ele tenha que aprender a lidar. Por quê? Porque naturalmente na vida vai ter situações, vão ter acontecimentos que ele vai entrar em contato com essas emoções. O que não significa que, se, por exemplo, né, seu filho quer ir para a escola naquele dia e quer levar o cachorro, tem como levar o cachorro para a escola? Não tem. Ele vai ficar frustrado se você disser que não? Vai. Significa então que você vai deixar a criança levar o cachorro para a escola para ela não chorar ou não ficar com raiva? Claro que não. Significa que quando você falar que não vai levar o cachorro, ele vai se frustrar naturalmente. Por quê? Ele queria uma coisa e essa coisa não vai acontecer. E isso vai fazer com que ele entre em contato com a frustração. E aí vai entrar o papel do adulto que a gente fala dentro da disciplina positiva, uma disciplina com respeito, que é dar suporte e ensinar essa criança a lidar com a frustração, com a tristeza, com a raiva, com o medo, com os sentimentos. Então a disciplina positiva não preza que você não deixe seu filho ou sua filha lidar com os acontecimentos e com os sentimentos que as coisas no dia a dia traz. Significa que você vai dar suporte. Só que as pessoas olhando de fora, as pessoas não entendendo sobre desenvolvimento infantil, sobre disciplina com respeito, elas olham julgando. Elas olham e acham que acolher é sinônimo de fazer com que aquela criança seja fraca. Muito pelo contrário, é sinônimo de que você vai acolher aquele sentimento, ensinar aquela criança a lidar com aquilo ali de uma forma funcional e não disfuncional. Por quê? O que você mais vê hoje em dia são adultos com raiva explodindo, batendo, quebrando coisas. Se lá na frente tivesse sido acolhido e ensinado esse adulto, ensinado essa criança a lidar com a raiva de uma forma funcional, ela saberia lidar. Então a disciplina positiva preza exatamente isso: guiar e auxiliar a criança a lidar com os sentimentos e não a evitá-los. De todas as frases que eu mais escutei, a que acho que mais me irritou e tirou do sério foi: ah lá, é só mais uma modinha de criar filhos. Ou então, ah lá, mãe Nutella. Ai, essas pessoas que inventam moda. Só que essas frases e esse pensamento vêm de pessoas ignorantes. Não no sentido de pessoas ignorantes burras, mas é de pessoas ignorantes que não têm o conhecimento do que a gente está falando. É aquele velho clichê do repete o que todo mundo fala, que olha e não entende o que está acontecendo para poder criar um julgamento ou um juízo de valor. Sim, simplesmente olho diferente. Diferente gera uma estranheza, diferente gera uma coisa estranha na gente. E quando a gente não mergulha para entender, a gente julga. A gente quer colocar ele distante. E o porquê que existe, o porquê que é necessária essa disciplina positiva? Porque começou a estudar e a entender que a base para o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo de um adulto é na infância.
A base de quem aquele adulto lá na frente vai ser é construído aqui, enquanto a criança está na barriga, depois que a criança nasce, na sua primeira infância. Então, conforme vai se estudando, conforme vai tendo informação sobre isso, vai se entendendo e tendo novas ferramentas e abordagens para lidar com isso, para dar um suporte muito maior para todo o desenvolvimento da criança. Então, não é uma modinha. É entender que o que fazemos com a criança e a forma que lidamos com a criança enquanto ela é pequena vai acarretar diretamente em todo o desenvolvimento e processo de maturidade daquela criança, adolescente e adulto. Então é tudo uma sequência, e você estar atento e você começar a observar o porquê que a sociedade não aceita que as pessoas sejam respeitosas com a criança, por que a sociedade simplesmente não entende o porquê é necessário ter uma comunicação não violenta, por que é necessário dar voz à criança, é falta de estudo e um hábito que já vem sendo criado há muitos anos. Então, quando a pessoa chega e fala para você isso, significa que ela ainda não entendeu a importância e a necessidade de se mudar aquilo. Então, não se afete por frases de efeito de pessoas que não entenderam o que você já entendeu. Por mais que não seja fácil colocar na prática, a gente já vem discutindo e debatendo sobre isso aqui, mas a necessidade de ter consciência é um primeiro passo. E isso só de você estar aqui assistindo esse vídeo, você já tem. Porque você está procurando informação e você está buscando outros meios e outros olhares para olhar a infância. E que nem todo mundo vai ser capaz ou vai querer fazer isso. E tudo bem. Mas não precisa se afetar com essas palavras ou essas frases de pessoas que não estudaram ou não têm a mesma consciência que você está tendo. Então hoje eu trouxe alguns tabus que a sociedade tem em torno da disciplina positiva e inclusive alguns tabus, crenças ou algumas inseguranças que surgem na nossa própria cabeça quando a gente está tentando fazer diferente. Você está fazendo algo diferente que muito provavelmente você foi o primeiro da sua família a quebrar tabus, a quebrar ciclos de violência em relação à infância. Então tudo bem se sentir inseguro, tudo bem essas pessoas não terem a mesma consciência ou a mesma percepção que você tem sobre a infância, e tudo bem você às vezes achar que não está dando certo. Faz parte do processo, estou aqui com você e vamos seguir juntos. Cada tópico que eu falei aqui tem outros vídeos que podem complementar e aprofundar na temática. Eu não coloquei aqui durante o vídeo para não ficar muito solto, porque tinha bastante vídeo para indicar. Então eu vou colocar aqui na descrição quais são os vídeos em cada tópico que eu falei, que você pode se aprofundar em cada tema. E se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui, me segue lá no Instagram, que eu tenho dicas práticas e diárias do meu dia a dia, da minha profissão e como mãe, para vocês aplicarem a disciplina positiva e disciplina com respeito. E se você já tentou aplicar a disciplina positiva, se você já tem essa percepção de que precisa de mudar alguma coisa, mas não está conseguindo e não tem apoio externo, eu tenho uma consultoria que pode te ajudar e te auxiliar a uma disciplina positiva na prática e com respeito. Vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar e me chamar. Estamos juntos e obrigada por assistir até o final. Tchau, tchau!